Você consegue imaginar um lugar muito aleatório, um povo brigando contra o outro, muçulmano versus católico, ortodoxo versus católico, ortodoxo versus muçulmano, uma região montanhosa, complicada, difícil de habitar, e que ao mesmo tempo todo mundo está brigando entre si? Se você conseguir imaginar isso, bem-vindo. Essa região existe, o nome dela chama-se Cáucaso. Essa região é a região mais bizarra que alguém pode pensar em termos de aspectos físicos combinados a aspectos sociais. Por quê? O que é o Cáucaso, na verdade, gente? O Cáucaso, na verdade, é uma região dentro entre a Geórgia, a Rússia, tá? A Armênia e o Azerbaijão, que é muito montanhosa, tá? É muito difícil de morar naquela região. É interessante porque, como tem uma região que é muito complicada em termos de altitude, os povos brigavam muito no século XIV, XIII e XII para habitar aquela região. Porque é uma região com pouco relevo favorável para você habitar, né? Com pouca água, pouco relevo, condições de habitação ali meio, né, difíceis, porque é muito montanhoso. Então sim, foi uma área muito complicada. E ali eu tenho, naquele contexto, alguns países que estão sempre se bicando, tá? Legal. Vamos falar do que interessa pra gente na geografia, tá? No século XX, esses países, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, tá? Esses três faziam parte de um grupo chamado Transcaucásia. Esse grupo de países, tá? Eles foram adotados, eles foram anexados pela União Soviética, tá? E, claro, faziam parte da União das Repúblicas ali, Socialistas Soviéticas. Na verdade, eles faziam parte de um grupo chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas da Transcaucásia, que é uma outra história, mas enfim, faziam parte do contexto soviético. Legal. Esses países, tá, faziam parte, também a Geórgia e também, enfim, a própria Rússia, claro, fazia parte da União Soviética. Lá na década de 90, entretanto, tá, rolou um problema. Qual foi o problema? A União Soviética acabou. E aí você já sabe, que você aprendeu isso comigo, que a União Soviética era um grupo de países extremamente dependentes da Rússia. A Rússia era o país central da União Soviética. E aí, qual vai ser a grande questão ali, qual vai ser o grande contexto, na verdade? Quando a União Soviética ela se desmorona, ela acaba, eu vou ter uma consequência. Esses grupos nacionais, como por exemplo o grupo da Geórgia, o grupo da Armênia, o grupo do Azerbaijão, começa a querer separar e começa a querer criar um território próprio seu. Só que a União Soviética ela tinha um problema. Por todo o território soviético, eu tinha várias nacionalidades diferentes juntas. Eu tinha o soviético, esquece soviético, mas eu tinha ali o muçulmano morando junto com o ortodoxo, junto com o católico, porque eles acreditavam que pelo bem comum das pessoas, pelo socialismo, as pessoas conseguiriam ter uma melhoria de vida. Isso acabou. Se isso acaba, qual é a minha única solução? Cara, eu tenho que agora lutar pelo meu povo, pela minha nação, pelo meu sentimento de identidade em relação ao meu povo. Isso começa a dar problema. Vamos lá, para começar a falar desses conflitos todos, tá? Eu vou começar a falar de Armênia e Azerbaijão. Primeira coisa, eu tenho dois países, um deles Armênia, outro deles Azerbaijão, tá? São países ali bem embaixo da Geórgia, que é um país ali acima, do outro lado da Rússia. Ok. Esses países se picavam há algum tempo, porque a Armênia ela é cristã, tá? Ela é cristã e de fato é um povo que tem uma cultura, uma linguagem diferente do Azerbaijão. O Azerbaijão, eu vou só dar o pitaco básico, a característica básica dele. Ele é muçulmano. Ele não se identifica com o cristão. Começa ali um negócio complicado. Esses países acabaram de sair da União Soviética, são agora países de mercado, países que têm autonomia, e eles decidem criar um território que divide Armênia e Azerbaijão. Ok. No meio termo ali, tem uma região que é anexada pelo Azerbaijão chamada Nagorno-Karabakh. Guarda esse nome, Nagorno-Karabakh. Nome estranho, né? Mas é ele mesmo, Nagorno-Karabakh. O Nagorno-Karabakh é uma região dentro do Azerbaijão, só que com população que é armênia. População que é cristã, que não se identifica com o Azerbaijão, mas sim com a Armênia, e que quer sair do Azerbaijão para voltar para a Armênia. Aí você me fala, tá bom, como é que vai ficar isso? Pessoal, toda vez que eu falar em geopolítica, eu tô falando que território é igual a poder. Ter mais território vai implicar em mais poder. E bom,
Se um país perde território, esse país também perdeu poder. O Azerbaijão quer deixar essa região ir embora? Não. Ele não vai permitir, ele não vai querer, ele não vai aceitar. O que ele vai fazer com a população do Nagorno-Karabakh? Vão sair no tapa, vão se degladiar para poder conseguir conservar essa área. Isso é só um dos conflitos da região do Cáucaso, tá? Até hoje, Armênia e Azerbaijão não conseguem chegar nesse acordo, tá? Já entrou ONU, já entrou conflitos internacionais, já entrou Estados Unidos ali e não sai, tá? Uma resolução sobre essa questão. Até hoje, o território de Nagorno-Karabakh é um território extremamente complicado e sem definição sobre qual é o seu destino para aquela região. Outra coisa complicada, vai ficar agora a história mais complexa ainda. Bem pertinho ali da Armênia, um pouquinho ao norte, tem a Geórgia. Vamos lá. Quem é a Geórgia? A Geórgia é um país razoavelmente pequeno, típico país da Europa Oriental, um país montanhoso também na região do Cáucaso, tá? E aí, esse território é mais complicado, porque a Geórgia, ela sai da União Soviética, tá? E aí, quando ela sai da União Soviética, ela sai com alguns territórios ali que eram meio complicados. Primeiro, tá? Ossétia do Sul é um território com muita gente russa, tá? Um território que não se identifica com a Geórgia. E detalhe, na Rússia, bem coladinho com a fronteira com a Geórgia, eu tenho um outro território, uma outra região ali chamada de Ossétia do Norte, que quer se conectar com a Ossétia do Sul e fazer um país só dos ossetas. Só que nem a Geórgia vai deixar a Ossétia do Sul embora, e nem a Rússia vai querer que a Ossétia do Sul se torne um país independente e faça o link com a Ossétia do Sul e vire um país só. Então, resumo da história, a Geórgia também senta porrada, tá? Senta o tapa dos ossetas do Sul, tá? Esse conflito é um conflito muito complicado, até hoje também não teve nenhuma solução clara. A região hoje, depois de muita guerra, tá? Se encontra estabilizada economicamente, politicamente ali tem sempre uma coisa ou outra ali meio fora do padrão, mas o grande ponto é, até hoje, uma região de tensão entre os ossetas, tá? E os georgianos. Mais um conflito complicado, olha só esse aqui. Eu tenho um território, tá? Que é o território da Abkhazia. Mais um nome fora do padrão, Abkhazia. Abkhazia, tá? É um território dentro da Geórgia. E a Abkhazia, ela, junto, claro, com a Geórgia, faz parte da União Soviética em 1922, tá? E a União Soviética, ela tinha a vontade, a intenção de unificar os povos, de colocar todo mundo na mesma panela ali, de fazer todo mundo ali se aproximar em prol do comunismo. E a União Soviética, na década de 30, manda os georgianos, tá? Ou seja, o povo da Geórgia, a entrar dentro da Abkhazia. E aí, legal, eles entram dentro da Abkhazia. Só que o povo da Abkhazia não se identifica com os georgianos, não se tem a vontade com a sua falta de autonomia, e quando acaba a década de 90, qual é a grande questão ali? Pô, acabou a década de 90, acabou o comunismo, cara, não tem mais desculpa. Georgiano, vai, rala. Porque você não é meu povo, você não é minha nação. Vamos lembrar sempre o seguinte, gente, nação na Europa não é uma coisa aleatória. É um povo, é meu histórico, é minha família. Nação fundamental para entender a Europa. Aliás, não dá nem para entender Europa se você não entende nação. Se você não entende nação, cara, fica difícil. Pô, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflitos de nações na Europa, tá? Aí legal, acabou a década de 90, acabou o comunismo, o que os abkhasianos querem, tá? Posso ter falado errado, eu não sei se o gentílico deles é abkhasiano, mas enfim, o pessoal da Abkhazia que começa a querer fazer, falar, ó, tô indo embora, vou me separar. Eu, da Abkhazia, uma região, uma província dentro da Geórgia, vou criar um país. E a Geórgia faz o quê? Mais uma vez, senta ali o sarrafo, tá? Ou seja, mais uma vez vai ter uma guerra entre o povo da Abkhazia, tá? E o povo da Geórgia. Eles criaram, inclusive, uma região ali dentro da Abkhazia mesmo, chamada República Autônoma, tá, da Abkhazia. E aí, cara, deu guerra, deu tanque, enfim, ali ficou bem complicado na década de 90, tá? Hoje, como é que está a Abkhazia, né? Em teoria, houve um referendo, tá? Esse referendo, ele foi apoiado em massa pela população da Abkhazia,
tá? Papo de 97% da população vota nesse referendo, mas a Geórgia não aceita. A ONU, se colocar ali dentro, ou seja, se ela se intrometer ali dentro, vai dar problema. E aí a ONU fala o seguinte, cara, na boa, é isso aí. Deixa eles se matarem. Eles não falam exatamente isso, né? Claro que não. Mas eles falam assim, olha, deixa esse problema acontecer entre eles, deixa eles se resolverem. Porque aí o negócio fica um pouco maior. Só para dar uma ideia do conflito, a Geórgia é apoiada, né, vamos colocar assim, pela ONU, tá? Pelo Ocidente. E quem apoia, tá, a Abkhazia é a Rússia. Eu vou colocar de maneira um pouco mais direta. Quem apoiaria a Geórgia seria os Estados Unidos e quem apoiaria a Abkhazia seria a Rússia. Tá entendendo onde eu quero chegar? O conflito é muito maior do que se parece. Então, às vezes, o pessoal deixa quieto aquilo, não entra no problema, porque sabe que se entrar, pode dificultar a situação, tá? Por fim, eu não vou entrar mais, eu poderia falar mais da Ingushétia, da Daguestão, eu vou só entrar em mais um país chamado Chechênia. Esse é interessante a gente falar, porque a Chechênia, tá, ela é uma república dentro da Rússia, não é nem uma república, desculpa, eu tô me confundindo aqui, né? Ela é uma região dentro da Rússia que ela não é ortodoxa. O russo é extremamente ortodoxo, tá? Para quem não sabe, a Igreja Ortodoxa é uma variação da Igreja Católica, né? E é muito presente ali na região ali da Europa Oriental, né? Muito forte na Polônia, muito forte na Hungria, muito forte na própria Rússia, Geórgia, tá? Sérvia e por aí vai. E aí, olha só que loucura, a Chechênia é muçulmana. Então vamos lá, ortodoxo e muçulmano, cara, são dois bicudos se bicando. E dois bicudos se bicando, querida, é difícil. Bom, acaba a União Soviética, os chechenos querem fazer o quê? Querem se separar, criar um território. Rússia quer perder território? Não quer perder território. Tem um problema maior na Chechênia. A Chechênia, em teoria, tá, ela é extremamente fértil em gás, extremamente boa, tá, em recursos minerais, e a sua perda é perda de poder econômico e territorial para a Rússia. É uma região grande também, né? A Chechênia não é pequenininha. E aí, a perda da Chechênia significa perda territorial e geopolítica para a Rússia, né? Eu parei, já me esqueci onde eu estava, acho que eu tinha parado em muçulmano, pois é. Aí, detalhe, os chechenos, na verdade, eles vão querer criar um Estado Islâmico, independente, separado da Rússia. E a Rússia, quando olha a Chechênia, fala, cara, eu tenho território bom aqui, eu tenho gás aqui, tá maluco para esse território? Eu vou atacar, eu vou para cima. E aí, resumo da história. Eles saem, claro, para variar, no tapa. No final da década de 90, o negócio tá tão forte assim que eles atacam hospitais, tá? Explodem ambientes públicos assim, tem muita gente, muito civil reunido, tá? Isso tanto pelo Estado russo, que vai entrar na Chechênia, tentando prevenir esses ataques que aconteciam o tempo todo, tá? Como se fosse uma guerra ao terror, ao modo russo. E ao mesmo tempo os chechenos vão fazer, tá? Os chechenos, perdão, vão fazer atentados terroristas contra a Rússia, para pressionar a Rússia e falar, olha, cara, se você não der o meu território, você vai tomar bomba. Você vai se ferrar. Você vai perder gente, vai perder vida. Para com isso nesse território. Bom, resumo da história. 2002, 2003, né, os Estados Unidos entra, tá, no Iraque, né, no Afeganistão, na guerra ao terror, pós-Torres Gêmeas, e aí havia uma certa questão até antes disso, que era assim, olha, a Rússia deve estar pegando pesado com os chechenos. Né? Eu sei que a Rússia tem poder militar bizarro, e os chechenos não. Né? Eles são ali apoiados por movimentos ali islâmicos do Oriente Médio, que não tem a mesma força que a Rússia, embora sejam, claro, potentes e importantes. Né? Só que quando os Estados Unidos entram no Iraque, no Afeganistão, ele começa a teto de vidro. Como é que ele vai falar? Pô, para a Rússia, para não fazer isso, sendo que ele está fazendo a mesma coisa. Pô, ele está atacando o civil do Iraque e o civil do Afeganistão. Claro que a ideia não é essa, mas ataca. Afeta. E aí, resumo da história, né? Duram anos esse conflito, até um conflito muito forte, né? Só que, em todo caso, os chechenos não conseguem ganhar essa guerra.
eles não conseguem ter um movimento ali fortalecido. Em 2006, essa guerra dá uma cessada, embora até hoje tenha movimentos políticos fortes contra o poder da Rússia dentro da Chechênia. Tá? A Chechênia hoje tem ali uma certa autonomia em relação à Rússia, tá? Não é um país totalmente dependente da Rússia, mas interessante, né? Os chechenos são extremamente fechados neles mesmos, ainda querem a criação de um país, embora de maneira um pouco mais frágil hoje, eles não ficam brigando tanto por isso, acham só que seria uma coisa legal, e são, assim, o russo ele já é conservador, né? O checheno é conservador demais. Só para dar uma ideia a vocês, o checheno, inclusive, eles agora há pouco tempo foram denunciados internacionalmente porque tinham prisões, tá? Eles tinham campos de trabalho para homossexuais. Eu vou repetir. Eles tinham campos de trabalho forçado para homossexuais. É nesse nível, tá? Não estou julgando aqui o aspecto se é bom ou se é ruim, mas o grande ponto é entender a mentalidade desse povo, que é um povo que conserva tradições para eles importantíssimas. Vamos lembrar que a Rússia, isso não é visto lá como bom ou como ruim, é visto apenas como um fato. O russo não se identifica, por exemplo, com a questão de um beijo homossexual na rua. Isso foi muito divulgado na época da Copa, inclusive. Tá? É um aspecto local deles, é importante, a cultura deles. Então, assim, é só para entender, e mesmo assim, para os russos, os chechenos são extremamente exagerados. Tá? Então veja como é que é o negócio ali. Tá? Enfim, é isso. Não quero entrar no mérito moral, quero só que vocês façam essa avaliação realmente de como a nação, os valores ali são importantes, geram conflitos étnicos e conflitos muito mais que étnicos, territoriais. Tá bom? Desculpa, espero não ter me aprofundado muito, não ter me estendido muito. E é isso. Beijo.